Entre a política e a poesia, ele primeiro nasceu poeta. A vida pública depois viria desafiar sua alma discreta. No sangue, uma história já escrita, mas construiu sua própria identidade. Sempre firme no que acredita, admirado pela sua verdade. Pouca idade, muita estrada, muitas ideias e um tanto de rima. Fez História Agora Conta, Pedro Cunha Lima. Pedro, obrigado demais por ter aceitado o convite para contar a sua história. Eu que agradeço demais por estar aqui. Você sabe do carinho, da admiração que lhe tenho, ser brindado com sua poesia. E para começar também já devolvendo na rima, na gratidão mais sincera pelo seu gentil convite, que minha alma não hesite de contar o que se espera. Ô, cara, que massa, massa demais. Começamos em alto estilo. Pedro, fez História Agora Conta, um programa para contar histórias de quem fez história. Você, apesar da pouca idade, já fez muita história. Vai ser uma honra e um prazer contar a sua história desde pequeno, desde menino até hoje. E antes de começar na primeira pergunta, fazer um convite para você se inscrever no canal, compartilhar esse episódio de Pedro. Para quem você acha que vai gostar de conhecer a história dele, vai gostar de conhecer os bastidores da política paraibana. E a primeira pergunta, como era o Pedro criança e onde o Pedro nasceu? Eu nasci no Hospital da FAP, em Campina Grande, e muito cedo eu já comecei muito a mudar de cidade. Com pouco tempo, meu pai assumiu a superintendência da Sudene, fui morar em Recife, depois voltou a ser deputado, fui novamente para Brasília. Depois ele vira prefeito, eu volto para Campina. Tem um aspecto peculiar na minha vida que praticamente 2 em 2 anos eu mudava de escola, eu era novato. Caramba! E mesmo quando eu fiquei um pouco mais tempo nas cidades, em Campina, nesse retorno, eu inicialmente fui para Lourdinas e com 2 anos fui para o Regina Coeli. E fiquei um pouco mais no Regina Coeli, acho que uns 4 anos. Mas logo depois veio o mandato de governador e a gente veio morar aqui em João Pessoa. E aí eu fui estudar primeiro no Pio Décimo. Depois de 1 ano fui pro GEL. Então, como você já mencionou no começo, eu sou um pouco mais tímido, um pouco mais discreto. Sempre era um desafio, ser novato. Estar num ambiente novo, com pessoas novas, fazer amigos novos. Então, sempre fui muito introspectivo mesmo, que é uma característica que demora a ser compreendida na política. Na política as pessoas esperam alguém mais expansivo, que socialize mais e que fale com as pessoas e tal. Por muito tempo eu fui visto, e ainda hoje, em muitas ocasiões sou visto como um chato, porque sou mais fechado mesmo, tenho um temperamento mais fechado. E na verdade é como eu sou. Com o tempo algumas pessoas começam a conhecer e a entender e etc e tal. Levou uma boa jornada para eu estabelecer esse lugar de me apresentar, de mostrar quem eu sou, mas sempre na minha infância, sempre busquei estar conectado com aquilo que me move, sempre fui muito mergulhado na arte, na poesia, desde muito cedo, com o poeta incentivando, etc e tal. Como é que começou, Pedro, essa ligação com a poesia? Dos netos de Ronaldo, você é o único que escreve poesia, né? Como é que foi essa ligação? Como é que começou? Eu sei que a inspiração, eu sei quem foi, o poeta, claro, mas como é que começou isso aí? A inspiração, sem dúvidas, foi ele, mas já vem... Acho que a gente, quando nasce, já tem algo que vem ao natural, que faz parte da nossa natureza. E a poesia, a arte, a rima, foi algo que veio comigo. O que acontece muito é que existe algo nas pessoas que não são incentivados, que não é incentivado. Perfeito. E aí some, ou pode até nem aparecer. E quando tem um incentivo, floresce. E foi o que aconteceu comigo, Muito novo, eu já gostava de rima e tinha um poeta, aí o poeta me puxava. A lembrança que eu tenho do poeta, Danilo, é muito mais depois do AVC. Então ele já estava numa fase da vida com menos mobilidade, passava boa parte do dia na cama, ia para a rede, depois sentava um pouco para comer, etc e tal, mas a cabeça muito ativa, mesmo depois do AVC. Então ele pedia para eu pegar o livro de Augusto dos Anjos, uma cena que assim, eu guardo com muito carinho e fez... O Augusto dos Anjos é um elo entre a gente, porque eu pegava o livro e aí ele começava, abra aí no Poema Negro. Aí eu abria lá. Aí ele começava a declamar. Para iludir minha desgraça e estudo, intimamente sei que não me iludo, para onde vou o mundo inteiro nota, nos meus olhares fúnebres carrego a indiferença estúpida de um cego e eu a indolente de um chinês idiota. A passagem dos séculos me assombra, e aí ia e eu ia acompanhando no livro. Alguma coisa eu perguntava, ele dizia, etc e tal. E com isso eu também passei a memorizar poesias, sonetos dele, de Augusto, comecei a escrever.
e mostrava a ele o que eu escrevia. Né? Em dado momento, né, mais novo ali, né, nos amores e desilusões da juventude, eu chegava a ele para dizer alguma coisa que tinha escrito. Uma vez, o poeta, vê essa aqui. Aí disse a ele, sonhei contigo e acordei sorrindo. Detalhes não me lembro muito bem. Lembro de ti, eu e você, um amor lindo. Não faltava coisa alguma, mais ninguém. Como uma onda que passa a vida indo e vindo, eu te possuo e em seguida fico sem. O que existe entre nós está sumindo, de repente não saberemos nem quem é quem. Dói-me ver que um dia irás partir e aquele amor que tinha cedo de existir morrerá por nossa culpa, lentamente. Eu sozinho, sem ter para onde ir, viverei na tentativa de dormir e sonhar contigo novamente. Rapaz. Aí eu dizia pra ele, e ele tinha uma coisa assim, porque tem gente que escuta e escuta por gentileza a você, e tem gente que escuta sentindo o que você tá passando. E ele era daquelas pessoas, um grande humanista, que tinha uma sensibilidade profunda, escutava com atenção, e no meio da rima, às vezes, quando ele gostava de uma coisa, ele fazia e isso foi criando um elo, assim. Quando eu passei no AB, ele ligou vibrando e ele vibrava com você. Né? Quando eu fui fazer intercâmbio com 15 anos, eu fiz uma despedida que ele não pôde ir. Aí ele fazia um versinho e mandava, né? Não fui pra despedida, sinceramente eu vou falar. Minha alma é toda comovida e na hora da partida com certeza eu ia chorar. E aí a gente tinha essa relação. Quando eu cheguei no intercâmbio, que eu fui passar... né, um ano no Canadá. E aí eu escrevi um primeiro e-mail para ele. Né, e lá não tinha acento no teclado. E aí eu expliquei no e-mail que não tinha acento no teclado e tal. E aí ele respondeu o e-mail, com acento ou sem acento, para quebrar o protocolo, você senta no meu colo, que no seu colo não senta. E a gente tinha isso. E ele me incentivou, né, naturalmente, a sentir a poesia. Né? Começou dessa forma e é algo que eu carrego até hoje. Assim, tanto da leitura como da poesia, sobretudo, vem muito do meu avô. Que bacana. Pedro, quando você nasceu, seu avô já era Ronaldo Cunha Lima, o grande Ronaldo Cunha Lima. Acho que pouco tempo depois ele virou governador, inclusive. Sim. Seu pai já era deputado federal. Logo depois, quando você nasceu, ele virou prefeito de Campinas no mesmo ano, se brincar, Isso. 88, enfim. Como é e em que momento você percebeu o tamanho do seu avô e o tamanho do seu pai? Porque no dia a dia em casa, era o seu pai e era o seu avô. Mas nas ruas, eu tenho certeza que as pessoas olhavam diferente para quem era seu avô e para quem era seu pai. Em que momento você percebeu que, de fato, era diferente do que você tinha em casa? Isso é interessante, porque eu sou uma pessoa muito distraída, com muita coisa. Como eu viajo muito nos meus pensamentos, estou muito na minha cabeça, então eu não tinha a menor dimensão. Eu fui perceber e levou até um certo tempo depois que eu estive mais dentro da política e comecei a andar pelo estado inteiro e encontrar pessoas e conversar com as pessoas e a perceber, né, o alcance de duas trajetórias. É algo que acontece ainda hoje. Se eu for para Campinas sexta, eu vou estar em Campinas, vou andar pelo Parque do Povo. Pessoas vão falar comigo, perguntando como é que tá Cássio, manda meu abraço para ele. E, assim, é muita gente. Impactou a vida de muita gente. E eu não tinha a menor dimensão. Né? Tem outra falsa ideia de muita gente, quando me olha, acha que eu estou respirando política desde o berço. Porque filho de Cássio, neto de Ronaldo, nasceu respirando política. Né? Não poderia ser mais distante da realidade essa ideia. Eu, durante o governo do meu pai, eu acho que eu não escutei, e olha que eu já tinha 15, 16 anos, 17 anos, eu não devo ter escutado 5 minutos de programa de rádio sobre política durante os 2 governos. Minha cabeça não estava em política. A política veio depois. Você nem morou na Granja, né, inclusive? Não moramos, né? E eu não era atento a esse ambiente, na verdade. Minha mãe, que eu sou filho de Cássio, mas eu também sou filho de Silvia. Mas você é filho de Cássio, eu disse que eu tenho pai, eu tenho mãe. E a minha mãe, Silvia, ela sempre puxou nós 3 para fora da política, é uma coisa dela, assim, ela sempre... por mais que tenha cumprido um belo papel nos governos, né, os 3 pandeiros de Oscar Niemeyer em Campinas, foi ela que foi atrás de Oscar, né, naturalmente,
combinando com meu pai, com o governo, mas o Salão de Artesanato, uma ação belíssima que até hoje está aí, né, cumprindo um papel importante. Esse trabalho do artesanato começou com ela, né? A arborização de Campina, você entra em Campina, na Avenida Brasília, os ipês, né? E tantas outras coisas que ela, com muita descrição, mas contribui. Ela tem né, uma sensibilidade para cumprir uma vocação pública, mas ela sempre enxergou na política um ambiente que era melhor deixar os filhos mais distantes. Essa é a verdade. E ela vinha vencendo essa disputa, né? Até que no finalzinho eu, né, terminei entrando para a vida pública. Sou muito feliz por cada escolha que fiz, por tudo que pude viver e que ainda estou vivendo na política. Mas eu, também em razão dessa postura da minha mãe, cresci um pouco mais distante. E meu pai também, tanto como poeta, tem uma curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem. Mas eu nunca na vida tive uma conversa política com um poeta. Não sabia disso. A gente nunca conversou sobre política. Em nenhuma eleição, nem sobre nada. A gente conversava sobre a vida, sobre poesia. E tanto ele como meu pai também nunca me puxou. Durante a eleição, levava para um comício para ver e tal, né? Mas nunca me puxou para querer que eu entrasse na política. Quando se começou a ideia de eu ser candidato, em 2014, foi a primeira vez que eu tive uma conversa política com meu pai sobre uma possibilidade de eu entrar na vida pública. Porque já estava tendo, né? Nas eleições dele, você não participava de forma mais direta, assim? De reuniões, participava de reuniões com eles? Eu não participava na cúpula de organização de campanha ou de quem estava decidindo. Eu participava colando adesivo em sinal, negócio que eu sempre adorei fazer, né? De distribuir panfleto e fazer, né, trabalhos, né, de militância. Eu era um militante. Diogo ainda trabalhava mais né, com comitê jovem, juventude e tal. Eu era mais, né, um trabalho mais de militante mesmo, né? E ele nunca me puxou, nem o poeta, assim, de querer me fazer entrar na política. Muito pelo contrário, sempre que eu sou muito grato por isso. Acho que é uma postura de um pai que quer a felicidade de um filho e que dá a liberdade do seu filho encontrar o seu caminho. Foi assim comigo. Foi quando se começou a falar de uma possibilidade de candidatura minha, depois de uma homenagem ao poeta no Senado, que foi ali que começou, que foi ali onde iniciou. Eu lembro. Né, meu pai me ligou para eu representar a família e, em ocasiões, eu ainda criança, sei lá, tinha algum evento que ia ter alguém da família para falar, eu com 12 anos, aí eu falava, fazia um verso, fazia uma rima e etc e tal. Mas nunca na minha cabeça não era na conotação de um dia ser candidato. Eu estava ali e, né, cumpria esse papel. E foi assim na homenagem ao poeta. Meu pai me chamou, você topa falar? Topo. Foi uma ligação que durou 30 segundos. Vai ter uma homenagem do poeta do Senado. Você topa falar pela família? Topo. E aí, assim, com a relação que eu tive com o poeta, assim, o poeta é uma força, uma energia que está em mim até hoje. A presença dele é muito forte em mim. Eu tô correndo, sei lá, recentemente consegui, depois de muita luta, fazer uma prova de 10 quilômetros. E aí, no meio de uma corrida, eu vou pensar no poeta. Eu vou, assim, conversar com ele. Que bacana. Porque ele deixou uma marca em muita gente muito forte, porque ele tinha essa sensibilidade de troca. E ele conseguia transformar cada um em especial na relação. Exatamente. Ele fazia cada um se sentir especial, né? Eu era pequeno e lembrava muito disso. Assim. Até nessa homenagem que eu fiz um discurso para ele, né, eu coloquei, né, o poeta viveu a individualidade das multidões. Perfeito. Ele viveu a multidão em sua individualidade, e de maneira muito espontânea, voluntária, natural. Era dele. Aquilo era dele. Então, aí eu fiz essa homenagem. Depois da homenagem, começaram a falar: eita, Pedro é candidato. Pedro é candidato. E aquilo me pegou até de surpresa. E eu já era candidato a fazer o mestrado. Porque, na verdade, eu tenho que dizer isso, eu sempre quis ser professor. Muito novo. Uma das maiores professoras que eu já tive na vida, e tenho até hoje, Zarinha, ela tem uma frase que eu adoro. Ela diz: Pedro, as duas coisas mais difíceis da vida é você encontrar a sua vocação e o seu amor.
E eu sou muito feliz porque tanto a minha vocação, sala de aula, que terminou se desdobrando também para a vida pública, mas tanto a minha vocação como o meu amor, eu tenho uma grande companheira, eu sou encantado por ela, Maria, e que me puxa muito para esse ambiente de leitura também. O Instagram dela é Maria da Livraria. Tá? Esse é um dos encantos entre tantos outros. Eu sou muito feliz de ter encontrado tanto a minha vocação como o meu amor. Então, muito novo, eu com 10 anos eu voltava para casa querendo ensinar para a manhã o que eu tinha aprendido em sala de aula. Ou para quem quer que seja. Qualquer pessoa que tivesse disposto a... Qualquer coisa que eu saiba fazer. Eu toco violão. Qualquer pessoa que sente do meu lado, que demonstre um pouco de interesse e vontade de tocar violão, eu vou adorar tentar ensinar alguma coisa ali. É da minha natureza. Então, eu sempre quis ser professor, eu tinha uma decisão na minha vida. Terminando meu curso, eu vou fazer mestrado. Terminando mestrado, aí era uma ideia que terminou no... Qual era a ideia? Terminando mestrado, eu faço doutorado e eu quero ser professor na universidade pública. Um sonho, assim, talvez minha maior ambição profissional hoje seja ser professor da universidade pública. Que bacana. E aí eu terminei meu curso. Então a ideia do direito nunca foi advogar, ser juiz, promotor, Não. era lecionar direito. Defensoria pública, eu pensava também. Tá. Né? Defensoria pública. No começo, Ministério Público, mas muito no meio do curso eu já mudei, se eu tiver de fazer algum concurso, Defensoria Pública. Mas eu terminei minha graduação e quando eu fiz essa fala no Senado e começou a história política, eu estava indo para Coimbra fazer o mestrado. E se dizia que você era candidato ao mestrado. É a expressão que você usava. Aí até teve um jornalista que me perguntou, acho que foi Fernando Braz, lá no Centro de Convenções, um pouco depois. Você é candidato? Eu digo, sou candidato ao mestrado em Coimbra, vou fazer meu mestrado e estou focado, sempre quis ser professor. É isso. E aí eu comecei, Danilo, um processo de reflexão enorme se eu iria ser candidato em 14. Porque aí, um pouco antes de ir para Coimbra, eu conversei com meu pai. Ele disse, olha, você pôde assistir o que é política. Política é uma atividade que lhe exige por inteiro. Se você decidir entrar para a vida pública, saiba que é uma atividade, né, que lhe exige por inteiro. Você vai ter que dedicar a sua vida a isso. Tem suas alegrias, tem suas tristezas. Vá para Coimbra, reflita. A decisão que você tomar, você vai contar comigo. E aí eu fui para Coimbra. Aliás, meu pai, e eu sou muito grato por isso. Na minha vida inteira, ele sempre me orientou muito, mas sempre me incentivou muito a ouvir meu coração. Sempre me deu muita liberdade. Ele não quer decidir por você, né? Então, eu fui para Coimbra e entrei num processo de reflexão, porque na minha vida, na verdade, quem é meu amigo de infância, meus amigos de infância, né, até se surpreenderam. Né? Porque não passava na minha rota de vida entrar para a política. Mas começaram a falar, comecei a refletir. Eu formado em Direito, fazendo mestrado em Direito Constitucional. Eu não era engajado partidariamente, mas eu tenho, né, um olhar para o público. Eu não tenho ambição empresarial, não tenho aptidão, não quero ter uma empresa, assim, não faz parte da minha vocação. Eu gostava de pensar o mundo, pensar sobre justiça, como a gente constrói um mundo mais justo e onde o direito entra nisso também, o direito constitucional, na organização do Estado e como as coisas devem funcionar, a separação de poderes. Eu estava academicamente mergulhado nesse ambiente. E aí, depois de um processo longo de reflexão, eu via, eu estou tendo uma oportunidade aqui que é privilegiadíssima. Total. De com 25 anos, ser candidato a deputado federal, uma eleição muitíssimo competitiva. Meu pai disputando o governo. E aí, teve um conselho. Eu gosto de ouvir pessoas para colher, né, o que as pessoas que eu confio. Tá? E teve um amigo meu que me aconselhou, Pedro, quando você tiver em dúvida entre dois caminhos, escolha aquele que você possa voltar atrás. Excelente conselho. Se você for candidato, depois de 4 anos, se não for o seu lugar, você vai ter vivido uma experiência e você pode não ser mais candidato. Se você não for candidato, por outro lado, talvez do cenário político é um hoje, daqui a 4 anos pode ser outro. Daqui a 4 anos, em 2018, eu não sei se você vai poder ser candidato. E isso fez sentido para mim. Verdade, vou ser candidato. Bacana. E aí fui candidato a primeira vez. Voltando de Coimbra, Danilo, com 15 dias, 20 dias,
já estava muito perto de convenção e de Mas campanha. a decisão foi lá, então. A decisão foi lá. Como é que foi a ligação com seu pai dizendo vou ser candidato? Como é que foi essa conversa? Mas foi uma coisa paulatina. Eu não teve essa conversa. Assim, essa conversa do dia que eu decidi. Não, foi uma coisa paulatina. Eu ia dizendo, ele ia percebendo, né? E a coisa foi acontecendo. Vou ser candidato. Eu lembro, eu tenho uma curiosidade, que eu lembro que quando, né, ficou decidido, vou ser candidato, logo no começo eu falei, então você tem que começar a falar com seus amigos, com as pessoas, para você começar a juntar gente. Né? Disputar a eleição é juntar gente. Né? Peça o apoio das pessoas, dos seus amigos e tal. E aí, beleza. Em Coimbra, né, Portugal, como tem Brasil e Portugal, uma relação próxima, a ligação de lá, né, era um valor muito pequeno. Né? Dava para você ligar e tal. Não tinha ligação de WhatsApp ainda. Acho que não sei. E eu lembro que a primeira ligação que eu fiz para um amigo meu, então beleza, vou começar aqui no meu calendário, letra A, é até um amigo de Campina, eu não tenho nem tanto contato constante com ele, mas do tempo que eu morei em Campina, a gente nadou junto, né? Enfim, era próximo, Arthurzinho. Não sei se tu conhece, Arthur. Não conheço. Arthurzinho. E aí a primeira ligação que eu fiz para pedir apoio na condição de candidato, quando ele atendeu, alô, eu desliguei o telefone, bufo. Eu não tinha essa facilidade. Eu tinha essa dificuldade, na verdade. Não foi um lugar. Mas aí fui vencendo, superando, cheguei na Câmara, e aí um mundo completamente novo para mim. Deixa eu só voltar um passo aí. Você decidiu ser candidato. Numa eleição que seu pai era candidato a governador. Como é que foi pela primeira vez entrar na parte política de fato? Porque você era um militante que colava só adesivo até então. Sim. Como é que foi sentar nas mesas, discussão política? Como é que foi o bastidor dessa campanha? Rapaz, foi muito peculiar. Foi... Porque, de fato, eu não tinha a compreensão. Eu era mais distante mesmo. Meu pai mergulhado na disputa ao governo. E qualquer candidato ao governo, né, carrega um mundo nas costas. De coisas acontecendo, etc e tal. Então, ele estava ali. Naturalmente, ele encaminhou. Eu tinha uma candidatura, né, bem encaminhada, até pelas circunstâncias, etc e tal. Mas eu fiz uma coisa meio solto mesmo. Eu ia para as conversas meio solto e até em algumas conversas eu digo, meu Deus, a gente tem que lutar muito. Foi quando começou a eu entender o funcionamento. Eu comecei a entender com propriedade o funcionamento... Dentro do período eleitoral? Dentro do período eleitoral. E outra coisa que a política lhe faz, que é a parte que eu sou mais grato à política, é que ela lhe abre para o contato com muitos ambientes e muitos universos e muitas realidades e muitas pessoas. Então você vai entrar na comunidade para conversar com a pessoa, e depois você vai estar na igreja conversando com um pastor, com um padre, você vai para um projeto social e você conversa com um movimento LGBT e senta com uma mulher trans que fala da realidade de viver numa sociedade brutalmente preconceituosa, e isso lhe coloca em contato muito próximo, você fica muito próximo com muitas realidades. Porque ainda hoje, todos nós, não tem como não viver numa bolha. Não tem como você compreender o mundo em todas as suas perspectivas, em todos os seus lugares. Mas tem como você se aproximar e estar em contato. E a política faz isso. Então, foi nessa primeira disputa que eu comecei a receber isso, né? De viajar o estado, de encontrar realidades e ouvir pessoas, e entender, e entrar na casa das pessoas e pedir para o banheiro, ir ao banheiro e sentir o que é usar um banheiro numa situação muito diferente do que eu vivi a minha vida inteira. Né? Porque a gente pode até saber que existe, mas outra coisa é você ir lá, entrar, entender. E se você tiver um pouquinho de sensibilidade, né, isso vai lhe transformando. Eu fui profundamente transformado, e sou até hoje, pela política. E sou muito grato por isso, muito grato. E aí eu fui conhecendo. Então, quando eu chego na Câmara, não sei se já é essa etapa ou ainda... Eu queria uma história bacana da campanha, tem? Da campanha, a primeira campanha, rapaz. Eu sei que a primeira deve ter história demais. Mas foi muito inusitado, porque eu realmente era muito distante desse... Por incrível que pareça, mas eu era muito distante desse universo.
né? Não vou conseguir puxar umas histórias. Acho que as histórias são não publicáveis, as que eu estou conseguindo lembrar. Mas, assim, é um aspecto interessante, assim, a campanha tem uma agenda muito extensa, né? Uhum. E era uma campanha que você, sei lá, fazia 6, 7, 8 comícios num dia participando. Você chegava na cidade, subia no palanque... Você acompanhava falava, a agenda do seu pai, né? Que era candidato a governador. não 100%, mas em boa parte. Né? E foi uma campanha que eu recebi muito apoio. Não, você foi o mais votado Isso. Até hoje ninguém chegou na sua votação. Nominalmente, não. Você é o mais votado da história, Isso. nominalmente. E aí eu né, tinha uma agenda muito intensa. E eu lembro que quando eu começava o dia, eu olhava para aquela agenda, cada discurso em palanque, para mim era um lugar assim, eu não tinha facilidade de falar em público, eu ficava muito... Quem é tímido geralmente fica mais nervoso ainda para falar em público, então eu ficava muito nervoso. Cada cidade que eu cumpria um papel, eu chegava em casa muito esgotado, assim. Eu lembro de terminei mais um dia, cumpri, porque eu sempre busquei fazer bem feito aquilo que eu me proponho a fazer. Eu gosto de fazer bem feito. É um ensinamento do meu pai, inclusive. Ele tem isso. O que meu pai bota para fazer, saiba que ele vai fazer num rigor de entrega, de fazer bem feito, fazer bem feito. Massa. E eu queria fazer bem feito. E eu já tinha muitas compreensões, assim, politicamente falando, 2013 foi um ano em que começaram a aparecer movimentos de rua, de protestos, não são 13 centavos ou 20 centavos, aquela coisa de Vem pra rua, né? Eu venho pra rua, não aguento mais, e já uma descrença muito grande com a política. E eu tinha esse sentimento, eram 2 sentimentos que eu tinha. O momento político que o Brasil vivia, tanto é que o meu primeiro guia, a minha fala foi dizer que era a minha primeira eleição, mas a minha sensação é que eu já chegava devendo. Eu lembro disso. Porque a política tem uma dívida com o povo. Até hoje. E eu acho que todo político deve ter um mantra dentro de si. Assim, eu estou fazendo pouco, eu tenho que fazer mais. A política faz pouco. A realidade do mundo social, né, pede mudanças profundas. Eu desde muito cedo, isso está dentro de mim. E também eu respeito muito a cobrança de você não está na política por conta de um sobrenome. Essa é uma cobrança de uma parte importante da sociedade que eu respeito, né? Porque, de fato, Perfeito. Você não pode estar na política só por... Então, eu sempre tive em mim um desafio de mostrar que eu não sou só um sobrenome, que eu vou dar minha contribuição, que eu terei atitudes de representação, que eu vou cumprir um papel de não ser um conformista, que é o que eu percebo que é o que as pessoas querem, de não me acovardar em calculismos. Quando eu chego na Câmara em 2015, Danilo, eu faço enfrentamentos de combate a privilégios em todos os poderes da própria Câmara. Eu lembro uma vez eu falando que não está correto um deputado federal chegar num restaurante, pedir um prato de R$200, chegar a conta, ele botar o CPF, quem vai pagar isso é o poder público. Isso está errado. Nessa fala teve até um deputado que pediu uma parte e disse, olha, você tem que parar de falar isso, você toda hora fica desgastando. E eu sempre fui muito tranquilo, porque isso é uma verdade que está dentro de mim. E eu tenho muita segurança que o que tem que mudar não é o discurso, o que tem que mudar é a mentalidade mesmo. Então, Perfeito. Eu nunca fui de querer constranger e nem rebati constrangendo. Mas, assim, coloquei a minha visão com muita serenidade, assim, cumprindo um papel. Porque se eu sou um representante do povo, eu preciso chegar na Câmara e tem umas Olimpíadas da Justiça do Trabalho, que custa não sei quantos mil. Teve um episódio desse aí faz tempo. Uhum. E eu sei que o trabalhador brasileiro está se matando para no final do mês ter um salário mínimo, quando tem, para ter o que comer, e muita gente passa fome e muita gente dorme na rua. Então, eu preciso fazer um enfrentamento. Perfeito. Se eu sou um representante dessas pessoas. Quando tem uma pessoa dormindo na rua, o deputado federal existe, a função dele é representar sobretudo essa pessoa ou uma criança que não teve uma vaga na creche, que não aprendeu a ler, e tantas tragédias sociais que estão postas de maneira assim... A política me abriu muito mais o olhar para isso, porque você se aproxima, etc e tal. Então, em 2015, não existia o Partido Novo, que faz esse enfrentamento de combate a privilégios. E eu fazia praticamente só ali, tinha alguns outros poucos, mas com muita convicção, que eu tinha que cumprir um papel e que eu não sou um nome, que tenho muito orgulho. Não cabe em mim
o orgulho que eu tenho de ser neto do poeta Ronaldo Cunha Lima, de ser filho do menino de Campina, Cássio Cunha Lima. Né? De ter o avô que, né, foi caçado pela ditadura militar e que passa um tempo em São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, tem que sair da Paraíba, na redemocratização, um período histórico do nosso país, volta para Campina para terminar uma campanha num soneto dizendo: se Campina devolver o meu direito, roubado pelo arbítrio e a ditadura, e eu assumi de novo a prefeitura, e por seu voto livre eu fui eleito, não prometo ser santo nem perfeito, mas juro defendê-la com bravura, para que esta, a geração futura, se orgulhe de mim como prefeito. Se a 15 de novembro esta cidade proclamar o seu amor à liberdade, à justiça, ao bem e à paz, eu lhe darei meus sonhos e meus planos e mostrarei nos próximos 6 anos de quanto amor por ela eu sou capaz. Me arrepiei. Não cabe em mim o orgulho de ser neto do poeta, de ser filho de Cássio, uma pessoa que, né, sempre dedicou atenção às pessoas, respeito às pessoas. Olha, você pode não resolver o problema daquela pessoa, mas você tem que tratá-la como um ser humano. Às vezes a pessoa quer uma palavra de força, dizer: fique firme, você vai superar, vai dar certo, e você conta comigo. E você pode não conseguir resolver, mas isso eu aprendi com meu pai. E eu tenho profundo orgulho. Agora, se eu estou exercendo um mandato, eu também preciso oferecer algo à sociedade. Eu não posso ser um sobrenome, por mais que eu me orgulhe dele, entende? Uhum. Então, eu já comecei na política me desafiando a cumprir um papel. E também sem grandes expectativas, assim, eu não quero, nem sei se sou candidato ou não de novo a alguma coisa, o tempo que vai falar, mas eu só quero fazer minha parte. Seja onde quer que eu esteja, eu quero participar de uma luta. Bacana. E foi isso, o primeiro mandato foi isso. E uma curiosidade do primeiro mandato, não sei se eu estou sendo muito... Não, vai lá. Uma curiosidade do primeiro mandato é que quando eu chego na Câmara e começo a entender e ver muita coisa que eu tenho convicção que tem que mudar, e começa a fazer enfrentamento e começa a ter uma demanda política que, na minha visão, não se sustenta para que o país se desenvolva, e eu começo a desagradar muita gente. Você percebe que da minha primeira eleição para a minha segunda, eu perdi mais de 100 mil votos. Talvez eu seja o mais votado da história, né? E tenho muito orgulho disso, e acredito que também cumpri um papel nessa eleição, por mais que tenha sido, claro, uma eleição com uma competitividade óbvia, mas talvez eu seja na história de uma eleição para outra, talvez não. Pela primeira vez eu penso isso. Mas de uma eleição para outra que mais perdeu voto. Eu saí de 179 mil e tanto, 800 e tanto, para 76 ou menos de 80 mil, salvo engano, algo em torno disso. E no meio do primeiro mandato, eu lembro eu caminhando com meu pai, outro instante, assim, que é um marco na minha memória. E eu dizendo para ele: pai, isso não é para mim, não. Eu não estou no lugar que eu pertenço, não. Porque eu tenho... Eu penso muito diferente e sou cobrado por uma série de coisas que não consigo corresponder e não é para mim, não. E aí ele disse: pelo contrário, o que você está me dizendo agora é justamente o que mostra que esse lugar é para você. Siga em frente. Siga seu coração. E eu sei que muito do que eu fiz e desagradou muita gente, eu sei que hoje eu consigo ver isso. Na época ele nem falava comigo, mas eu sei que muitas pessoas criticavam, se queixavam com meu pai, e iam cobrar dele, e iam pedir dele que ele viesse me dobrar. E hoje eu consigo, na época isso não era nem assunto, hoje eu consigo enxergar isso e também valorizo muito essa postura que ele teve comigo. Ele sempre deu liberdade, né, Pedro? Em tudo. Pra você tocar do jeito que você acreditava. Em tudo. Porque, assim, é engraçado porque vocês tiveram 2 mandatos muito importantes de forma simultânea. Seu pai era senador, nessa legislatura de 15 a 18, e você era deputado federal. Como eram as trocas? Essa liberdade, mas também vocês dialogavam muito, você pedia conselho. Como é que era essa troca? Vocês viveram juntos em Brasília por 4 anos. Vivemos juntos. A agenda é muito intensa. Tá. Tanto de um deputado quanto de um senador. Em regra, também uma percepção que às vezes as pessoas não têm. Mas em regra, a agenda de quem está exercendo um mandato é muito intensa.
Você é muito demandado e tem muito... Eu falo muito isso, tá? Pode ter todos os defeitos, mas não pode dizer que trabalha pouco. Trabalha muito. Pode trabalhar errado. Mas trabalha muito. Mas trabalha muito, é verdade. E trabalha certo também. Em todo lugar da sociedade tem gente fazendo certo e tem gente fazendo errado. Né? Mas a gente tinha agendas muito intensas. Existe isso de você ir para Brasília no começo da semana, voltar para Paraíba ou para o seu estado para cumprir a agenda no seu estado. Uhum. Então, o período que a gente passava em Brasília era cada um tocando o volume de coisas que tinha, né, no mandato. Mas sempre que a gente conversava era um processo de escuta. Ele queria ouvir, eu queria ouvir, eu pedia a opinião dele, ele pedia a minha. Então a gente sempre trocou muita ideia. Eu acho que ele me convencia em muitas coisas e eu conseguia também convencê-lo em outras tantas. Que é algo bacana também, porque tem relação de pai e filho que o pai quer impor a sua verdade e dizer que não, a verdade é a minha, não é a sua, não. Você se enxergue. Um dia você chega lá e quando você chegar lá, aí você tem o seu filho, mas enquanto... Né? Uhum. É algo que está mudando, né? Com o tempo a sociedade vai evoluindo e a gente vai rompendo com os padrões, né? Que... etc e tal, e não estou aqui dizendo que não é para ter respeito entre pai e filho, pelo amor de Deus. Mas uma liberdade. Uma liberdade, inclusive de você tocar o mandato como você acredita. Isso. Você tem ideias. E ele nunca quis dobrar o meu voto na força. Ele poderia até tentar me convencer, e até me convencer, e até argumentar, e ele é um argumentador, né? Ele gosta de fazer essa argumentação. E é bom nisso. Eu sou suspeito, mas eu acho ele muito bom nisso também. Mas sempre com muito respeito e muita liberdade. E minha mãe também me influenciou muito. Minha mãe é uma pessoa de uma perspectiva perante ao mundo singular, na minha visão, né? Também, né? Tem uma relação com ela... né? Com o seu viés. Né? Mas minha mãe tem muita sensibilidade. E ela me dizia umas coisas, e diz até hoje, coisas assim, umas lições. Né? Quando eu comecei a fazer esse enfrentamento de privilégios, por exemplo, o deputado tem direito a receber auxílio mudança. E na minha cabeça, não, isso não é correto. O auxílio moradia, no primeiro mandato, eu morando junto com meu pai num apartamento funcional. E ainda assim eu tinha direito de receber auxílio moradia. E aí eu ia dormir com aquilo, comendo meu juízo, né? Não. Aí eu comentava com minha mãe. Aí ela escutava e dizia, olha, faça, não aceite ficar com auxílio moradia, diminua essas verbas, tal. Mas não começa a falar sobre isso, não. Faça, ninguém vai acreditar que você, de fato, é contra isso. Faça, e depois você vai dizer o que fez e tal. Então, eu lembro dessa... conversa com ela e ela sempre me encorajou muito. Né? Minha mãe, né? Ela é mãe. E aí ela sempre me deu muita força, sempre, né, deu suporte, até hoje. Né? E sempre foi muito sensível, né, para o que é certo. Tem um senso de justiça, um senso de correção, de integridade, né, que eu busco carregar, né, muito forte. Bacana. Então foi assim. Massa. Uma coisa... no seu discurso fica muito forte, você tem uma admiração e até de certa forma uma influência do poeta e de Cássio muito grande, mas você tem um próprio estilo, um estilo muito próprio. Você tem sua identidade. E que isso te custou muito, você foi muito cobrado por isso. Isso virou um peso de alguma forma na sua vida? A comparação em ser igual ao poeta, que eu acho que Cássio já sofreu isso, né, em ser igual ao poeta. Só que você tinha duas, não era uma, só eram duas referências muito grandes, o poeta e Cássio. Como é que você lidou com isso durante esse tempo inteiro e até hoje, né? Como é que você lida com isso? É interessante. Isso é uma pergunta recorrente e uma curiosidade de muita gente e também é algo talvez um pouco peculiar em mim, mas eu nunca senti o peso, né, de dar sequência a um legado político ou manter vivo eu não enxergo dessa forma. Eu, inclusive, enxergo que o fato de eu não estar disputando eleição, ou meu pai também não disputar eleição, e eu talvez não disputar mais eleição, isso para mim eu acho que a vida é feita de ciclos, e o ciclo político pode ter um fim e pode ter um novo começo, ou pode ter vários novos começos, ou não. O que sempre teve na minha cabeça é respeitar as pessoas, ser honesto, fazer um bom trabalho,
né? Não sacanear ninguém, nem a sociedade, e fazer o meu melhor, fazer a minha parte. Outra lição da minha mãe, que eu dizia, olha, eu queria muito mudar tanta coisa que está fora de lugar no Brasil. De novo, falando de privilégios, né? Esse orçamento não faz sentido, Danilo. O orçamento da Assembleia ser maior do que o orçamento do Laureano. Ponto. Perfeito. Não faz sentido. Ah, Pedro, não vai mudar nunca, porque isso acontece, né? As pessoas, aí tem um sistema, um entorno que tenta lhe convencer que você tem que parar de fazer esse enfrentamento porque não vai mudar. E aí, em dado momento, eu cheguei em casa, meio que dizendo isso: ó, mãe, eu tô apresentando projeto, faço discurso, faço enfrentamento, é muito claro que precisa mudar, mas não vai mudar. Um momento de frustração. E tive muitas frustrações. E tem até hoje, e é preciso você fazer sempre um exercício de dizer, na luta continua, tem que fazer isso. E ela me disse, não, meu filho, o importante não é você mudar, não. O importante é você fazer a sua parte. Faça a sua parte. Se vai mudar, se não vai mudar. Algumas coisas mudam. Eu passei 10 anos falando praticamente sozinho, que não faz sentido ter um espaço como a Granja Santana, daquele tamanho, e sendo ridicularizado, sem apoio praticamente algum, falando só e fazendo minha pregação. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos. Fui para a campanha do governo, coloquei isso na pauta, continuei falando. Recentemente, o governo do estado tomou a decisão de pegar pelo menos Água parte. mole e pedra dura. Tanto bate, Então é isso. E assim, eu dizia, olha, tem coisas que... Esse caso da Granja, eu dizia, sabe o que me mantém, né, fazendo esse enfrentamento? Primeiro, eu tenho convicção que eu estou do lado certo da história. E desde que mundo é mundo, a sociedade tem movimentos de mudança e de transformação. Lá atrás, quando tinham pessoas escravizadas, tinham pessoas que conviviam com essa realidade e tinham aqueles que se levantavam para dizer, rapaz, a gente tem que mudar isso. E foi com enfrentamento, foi com luta. E demorou muito, né? Uhum. Mas chegou um dia que mudou. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos as pessoas vão olhar para trás e vão enxergar o que acontece hoje e olhar e dizer, rapaz... Porque a gente olha para trás e vê que é um negócio de uma brutalidade incompreensível. Perfeito. Né? Como é que a gente escravizava pessoas? Isso aí ninguém hoje conseguiria fazer. Consegue fazer, faz. Porque daqui a 100 anos as pessoas vão olhar para o nosso tempo e dizer como é que o mundo tinha esse volume de riqueza e tinha tanta gente passando fome. Como é que tem gente dormindo na rua? Como é que vocês deixavam criança não ser alfabetizada? Ou criança morrer... Acho que 70% das causas de mortalidade infantil hoje, 2026, são causas que poderiam ser evitadas. Absurdo. Então, isso ficou muito claro para mim depois que eu comecei a fazer política. E tudo que eu mais quero não é que a mudança... É que no final da minha vida eu tenha estado entre aqueles que se levantaram. Seja onde quer que for, ou disputando eleição ou não, ou compartilhando um vídeo no Instagram, ou fazendo um ativismo, onde quer que seja. Eu quero estar entre aqueles que fazem luta, porque existe essa corrente, existe um movimento de mudança, de enfrentamento e etc e tal. Então eu nunca me preocupei em reproduzir poeta, ou ser o poeta, ou ser Cássio, até porque eu sei que cada um é cada um, não tem como. Né? Teve uma vez que eu fui no primeiro mandato também, eu fui para um hospital em Campina, fazer uma visita a um amigo, e eu fui só. Eu andava só. Claro que sempre tive pessoas que me ajudavam no trabalho, mas em algumas ocasiões eu estava só. E eu fui só, entrei só no hospital, perguntando onde é que é e tal. Cheguei nesse meu amigo e fiz a visita, e no final uma enfermeira me parou e disse, você lembrou muito agora Ronaldo. Que Ronaldo, geralmente a gente vê político andando com, né, um entourage por perto, e o Ronaldo tinha isso, de às vezes ir para um canto só e tal. Aquilo ficou comigo, e aí no voo, na sequência, eu fui para o aeroporto, fui para Brasília, e no voo escrevi um soneto. Consumido estou pela ausência, presente na rotina dos meus passos. Um mundo que mudou em seus compassos, mas guarda com sabor a referência de quem fez marcar sua existência em gestos de amor pelos seus laços, laçados de tal forma nos espaços de carinho e também de resistência. E aí procuram em mim o conteúdo, na forma de agir e assim em tudo, sem achar em mim um ser assim.
muito de Cássio, um tanto de Ronaldo. Só me resta, mediante este saldo, celebrar no pouco que coube em mim. Ô, rapaz, que massa. E aí eu sempre tive essa tranquilidade de ser quem eu sou, de ser fruto da minha geração. A minha geração é diferente da geração do Perfeito. poeta, que é diferente da geração do meu pai. Perfeito. As gerações enxergam o mundo de maneira diferente. E não me pesa dar sequência. Eu tenho muito orgulho, busco honrar com tudo que já falei aqui, mas é algo que não é o que me pressiona, não. Quando você fala desse tom de indignação com a política nacional, com tudo que acontece, acho que você traduz muito do que as pessoas pensam e eu sinto muita verdade em tudo que você fala. Em que pese tudo que a gente vê do Congresso hoje, que tem uma rejeição absurda. O Congresso é pior ou é melhor do que a gente vê na TV, Pedro? Porque quando você olha na TV, dá um pouco de descrença de tudo que acontece em Brasília. Eu vou lhe dizer, é 1000 vezes pior e 1000 vezes melhor. Tem muita coisa boa ali que é pouco percebida. E tem muita coisa ali que é ainda pior do que o que a gente vê. Perfeito. Então é complexo, eu acho que não é superficial. Tem uma frase de Karnal que diz: não existe sociedade honesta que gere políticos corruptos, nem existe sociedade corrupta que gere políticos honestos. Perfeito. Então ali é um espelho mesmo. E às vezes, se olhar, dói. Olhar nossas fraquezas. Perfeito. E nossas fraquezas mesmo, enfim. Então, no Congresso eu pude perceber que existem pessoas bem intencionadas lutando para dar a sua contribuição. Da mesma forma que tem gente que está ali para fazer outra coisa. E tem mesmo. E o que é importante é não desistir e ter um exercício sempre de que a luta vale a pena. Porque o que paralisa a mudança é quando a gente passa a entender que não adianta, que vai ser sempre assim. E que isso é o principal veneno das mudanças. É o que paralisa, é o que faz demorar tanto. Ah, não. É o que eu... Recentemente eu li um livro um dos meus escritores favoritos, que é Mário Vargas Llosa, do peruano. Recomendo demais. A História de Maita. E aí é um idealista. O personagem é um idealista. Eu comecei a perceber que eu sou um tanto quanto idealista também. E aí ele diz assim, né, não importa, na verdade, né, se você vai conseguir ou não, do dia para a noite, transformar o mundo por completo. O mais importante é que você não seja um conformista. Uhum. Você não pode ser um conformista de conviver indiferente ao que está posto. Então, o grande exercício que se deve fazer é esse. Não conviva de maneira indiferente ao que está errado. E foi assim que... E tem pessoas assim no Congresso, né? Isso eu também pude encontrar. Bacana. Você passou 8 anos no Congresso, por 7 vezes foi eleito o melhor deputado federal da Paraíba. E em 2022 você surpreendeu muita gente, pelo menos a mim, quando você tinha uma reeleição relativamente tranquila e você desiste da reeleição para ser candidato a governador. Por quê? Vou puxar um pouquinho, agora eu que vou puxar um pouquinho mais para trás. Quando eu termino o primeiro mandato, isso é outra coisa que pouquíssimas pessoas sabem, mas quando eu termino o meu primeiro mandato, já ali eu penso em não me candidatar mais. No primeiro mandato? Terminei o primeiro mandato, eu entreguei o meu melhor, né, lutei como eu podia, mas eu já estava inconformado com o funcionamento e decepcionado com muita coisa. E aí eu tive essa conversa com meu pai. A gente estava ali em Brasília e eu disse, olha, eu estou muito inclinado a não disputar novamente. Eu realmente acho que não é o meu lugar. Por mais que eu esteja conectado com essa coisa de lutar para transformar o mundo, mas não tava mais me sentindo, né, me pertencendo ao lugar.
E eu quero voltar à minha caminhada acadêmica, quero fazer um doutorado, quero realizar o sonho de ser professor. Eu sempre tive esse sonho e tal. E aí meu pai, nesse instante, me convenceu. E eu sou muito feliz por ele ter me convencido. Sou muito grato que ele disse, olha, você fez na Câmara dos Deputados são 513. Leva um tempo para você ocupar espaços e assumir posições que vão lhe dar um sentimento maior de realização. No primeiro mandato, você não teve a oportunidade de presidir uma comissão, de ser líder de um partido, de realizar coisas que eu tenho certeza que você pode realizar e vão fazer sentido para você. Você faz seu doutorado durante o mandato. Faz essa parte que isso não existe, né? É impossível. Né? Mas eu fui convencido. Tudo bem, Você no segundo... E de fato, aí eu vou de novo para a disputa, começa um segundo mandato e eu chego na Câmara, a bancada ela se renova, né? Então muita gente que eram os manda-chuva ali, uns vão para outras posições, abre o espaço, é uma escadinha ali, né? E aquela eleição de 18 foi uma eleição bem atípica, né? Que foi o surgimento de Bolsonaro, novos quadros, o Congresso mudou muito ali. Exatamente, mudou muito. E no PSDB, o partido que eu estava naquele instante, eu assumi uma posição na bancada já de mais decisão. Por exemplo, no Fundeb, eu sou muito grato ao partido, na votação do novo Fundeb, o PSDB, a bancada, entregou na minha mão a condução de como o partido iria votar. Então, quando eu sentava numa reunião do novo Fundeb com o governo ou com a bancada da educação, para dizer, sem esses 5% aqui para a educação infantil, que é a minha principal bandeira, a primeira infância, eu acho que se o Brasil salvar uma geração, essa geração salva o Brasil. Essa frase não é minha, mas eu gosto dessa frase. E aí, nessa reunião eu dizia, sem esses 5% da educação infantil, o PSDB não vota. Eu falava por 40, 50 deputados, você ganha outro tamanho. Quando eu fui conversar com o Rodrigo Maia para convencê-lo dessa tese, ele estava na presidência da Câmara, eu disse, Rodrigo, se convença que esses 5%... O governo federal tem uma dívida imensa com a primeira infância, com a educação infantil, com vaga de creche, com alfabetização. Se eu pudesse corrigir uma coisa no Brasil, seria isso. A gente concentra o recurso no governo federal e distancia da fase da vida que mais combate desigualdade. Você conseguiu discutir a política real, né? A política que interessa as pessoas, né? Então, exatamente. E assim, nesses momentos, o novo Fundeb, quando eu botava esse pé na porta, porque queriam tirar, e aí você vê que os 5% ficou ali porque você cumpriu esse papel, então isso me deu outro sentimento de realização. Pude presidir a Comissão da Educação. Na verdade, no novo Fundeb, eu falava na condição de presidente da Comissão da Educação. Outro gesto do PSDB. Que quando os partidos que indicam os deputados que vão para a presidência da comissão. E aí o líder do partido, ele me procurou e disse, o PSDB tem uma presidência de comissão. Você topa? Era uma presidência da comissão ou então a procuradoria de não sei o que da Câmara. Eu digo, não, essa procuradoria de não sei o que eu estou passando. Mas a presidência de comissão, a depender da comissão, eu quero. E a comissão, na verdade, que o PSDB queria era de Minas e Energia. E aí eu tive que fazer um convencimento e dizer, não... Educação. Com todo respeito. Mas é a sua pauta, né? Minha pauta, na minha visão, não existe outro caminho. Não se muda sem educação. Ponto. Se tem uma coisa que todos os países que conseguiram se desenvolver socialmente e economicamente, acertaram na educação. Ponto. E todos os países que viveram uma transformação profunda da educação, né, Coreia do Sul, Singapura, onde quer que seja, tinham líderes políticos obcecados por educação. Então eu fui vendo essas coisas e fui me convencendo. Né? E aí, né, no segundo mandato, eu tive outro mandato, com outra posição de poder trabalhar. E no final do segundo mandato, eu já estava, na verdade, dizendo, olha, eu não me imagino passando 30 anos aqui. Não quero ser um político que tem como prioridade manutenção de mandato. Não quero, eu não gosto disso. Eu quero cumprir um papel. Se fizer sentido, como eu já passei 8 anos aqui, eu já cumpri um papel aqui. Aí começou a ter um clima na Paraíba que a eleição ia ser WO, que ia ter só um candidato. Quando eu decidi ser candidato, só tinha a candidatura do governo. Não tinha candidatura de oposição praticamente. Então você entrou para não deixar um vácuo. Aí eu disse, rapaz, a gente está no século XXI, numa democracia, num estado com mais de 4 milhões de habitantes e só vai ter uma candidatura, o povo não vai ter em quem votar, é obrigado a votar no governo. Que doideira é essa?
Porque a eleição tá ganha, porque a eleição não tem o que fazer. Não, eu vou fazer um debate. E aí, o que me motivou foi poder ter a liberdade plena de entrar na eleição para dizer o que eu acredito, para defender ideias. Porque na minha visão, eu já tinha consciência, a gente consegue, né, enxergar o cenário, eu já tinha consciência que era uma eleição perdida. Mas quase não foi, né? Quase não foi. Mas, veja, imagine você pegar a pesquisa, você vê quantidade de prefeitos, você vê o tanto de cidade que só tem um lado. Eu fui fazer uma viagem pro Poeirão, né, Itaporanga. Itaporanga, e tem as aeronaves, né? Que vão para poder você ter uma agenda mais otimizada. Né? Quando eu cheguei lá, o avião que eu fui era quase um carro que voa. Era um avião de minúsculo. E como muitos políticos vão, quando eu cheguei em Itaporanga, do lado tinha um King Air, um avião gigantesco, do outro lado um avião gigante e o nosso. E eu olhava para aquilo, a nossa equipe, eu andava praticamente... É uma coisa muito pequena, modesta. E aí, mas foi indo. A primeira pesquisa e tal. Mas eu estava tranquilo. Eu quero cumprir com o papel, eu quero, sobretudo, fazer um debate. Acima de qualquer coisa. Eu quero fortalecer ideias. E na posição de candidato a governador, você tem a opção. Porque o que me faz falta é que um governador do estado, por exemplo, que está numa posição privilegiadíssima, que ele dance conforme a música que está posta, porque senão vai dar ruim. Ele tem que se levantar, meu irmão. Se ele vai ou não conseguir mudar o tamanho do orçamento da Assembleia, se ele vai ou não conseguir mudar o funcionamento da comunicação do Estado, como funciona, se ele vai ou não conseguir mudar o fato de que em São João do Rio do Peixe, a gestora escolar, semana passada, foi exonerada depois de não sei quantos anos cumprindo um papel na escola, porque a liderança política local fez uma exigência. Eu estou falando de um caso real, da semana passada. Eu tenho que ter um governador que, quando o líder local da cidade tal diga, eu quero assumir essa vaga, e lá a gestora não vota com a gente, ele se levanta, ele bota o pé na porta e diz, não, aqui é educação, eu tenho que ver o trabalho que ela está fazendo. Os alunos protestando com cartaz e tal. Né? Então eu fui para a campanha em 22, movido por isso, quero cumprir um papel. E aí a coisa foi acontecendo. Hoje eu tenho um compromisso com um movimento que mostrou muita força. O movimento mostrou força. Não fui eu que tive mais de 1 milhão de votos. Não. Algumas ideias tiveram mais de 1 milhão de votos. Foi o que foi apresentado, não foi a pessoa. Foi o que foi apresentado, foi o projeto. Você se surpreendeu? Me surpreendi. No final, faltando uma semana, eu sentia que ia ganhar. Porque eu comecei a perceber que as pessoas estavam ouvindo e que estava tendo... Porque no começo, como tem uma descrença muito grande, você fala muito sozinho e você tem que minimamente entender a pessoa, o cidadão. Você quer que um cidadão olhe para um político falando e acredite nele? Você não acha que você está querendo demais, não. Você não está enxergando o que está acontecendo, né? A pessoa está ali, entra geração, sai geração, a realidade social demora muito a mudar. Então, eu tinha essa consciência de que seria difícil a comunicação. É um desafio você... Né, fazer com que as pessoas lhe escutem. Faltando uma semana, por mais que tivesse uma desigualdade imensa em termos de estrutura, e quem analisa política não tem dificuldade de perceber que foi isso que resolveu a eleição, foi estrutura política. Até porque quando entra nos grandes centros, você ganhou em todos, né? Você ganhou na grande João Pessoa, na grande Campinas. O movimento que aconteceu ali não perdeu para um candidato, a gente perdeu para uma estrutura. E faltando uma semana eu percebi um sentimento, sabe quando tem um carro de pessoas coletando lixo que olha pra você e vai em frente, meu irmão. Que massa. Tô lhe ouvindo, tô sintonizado. Essa energia existiu em uma semana. Foi uma semana assim, que eu percebi. No segundo turno, quando você vai pro segundo turno, porque eu era desacreditado, diziam que eu ia ficar em quarto. Ah não, Pedro, coitado, como eu tenho também... Você tinha medo de não ir pro segundo turno? Zero. Zero. Eu tenho medo, Danilo, de não fazer a minha parte. Eu tenho medo de não cumprir com um papel, de não seguir pelo caminho que eu acredito, sabe? Do calculismo, que é humano. Quando você sobe na tribuna da Câmara para falar do Supremo, é humano você fazer um cálculo da repercussão que isso vai ter na sua vida, que lá na frente você pode ser julgado por aquele tribunal. Eu tenho medo desse calculismo que existe me puxar e me amarrar
e eu passar a ser mais um a fazer com que a mudança seja em 300 anos. A gente vai levar quantos anos para todo mundo ter saneamento básico? Esse é o que eu tenho medo. De voto, de ter voto. Eu escutava isso. Ô Pedro, você não tem medo de perder, não? Na segunda eleição para deputado, eu perdi tanto apoio que algumas pessoas falavam, ô Pedro, você não tem medo de perder, não? Eu digo, não. Não tenho medo de perder. Eu acho que isso é uma vantagem que eu tenho, inclusive. É uma vantagem e uma desvantagem. Mas é uma vantagem que eu tenho que me dá muita liberdade para fazer o que eu penso. Eu não tenho essa... Eu não sou encantado de estar no exercício de um mandato. Comparando com o futebol, o jogador entra em campo para se divertir. Não tem menos peso. E outra coisa, assim, não é uma... Não está no projeto... Meu projeto de felicidade não passa por estar num mandato. E exercer um mandato. Ganhar uma eleição. Ter, não sei... Não. Eu quero poder ser quem eu sou e cumprir um papel, me realizo em outros lugares também. Então é mais por aí. Eu tenho uma curiosidade muito grande sobre essa eleição. No segundo turno, você recebeu o apoio de Veneziano. Sim. Que foi um adversário histórico. Vocês Sim. nunca tinham estado no mesmo palanque. E para mim me surpreendeu, porque 4 anos antes ele tinha subido no palanque de João. Ele era o senador de João. E 4 anos depois, além de ser um candidato contra, no segundo turno, ele opta por não seguir com o João e com você. E depois, pelo que eu vejo, vocês têm uma sintonia muito grande. Como é que foi isso nos bastidores e como é a sua relação com o Veneziano? Veja, eu sou muito cobrado também em relação a isso, né? Tem muita gente que, por conta desse histórico de disputas, quando me vê fazendo uma menção de apoio para Veneziano, até muitas vezes se chateia. Adversário, etc e tal. Mas Veneziano, no segundo turno, veio de uma forma que me conquistou tanto e de um gesto. Eu sou movido a gestos. Acho que todo mundo, né? Acho o ser humano... Perfeito. Minha mãe tem uma frase que ela diz muito, a vida é feita de gestos. E ele teve um gesto comigo, não só de apoio, que eu acreditava nisso, pelo campo político que ele estava na oposição no primeiro turno. Tudo bem que hoje esculhambou de vez, né? E o cara tá na oposição e depois vira do dia para a noite. Mas eu acreditava que, por uma questão de coerência política, ele viria. Mas a forma com que ele veio, sem botar a faca no bucho, sem exigir que essa parte do governo será minha, ou como é que vai ser, o que é que eu vou ganhar, zero. Meu irmão, isso aí me pegou de um jeito que aí começou a ter essa gratidão sincera assim, por ele, pelo que ele fez. Depois da eleição, perdi a eleição. Quando você ganha a eleição, todo mundo chega perto. Quando você perde a eleição, todo mundo se afasta. É normal. Ele sempre me tratou com muito respeito, consideração, atenção. O veneziano tem essa característica de dar atenção. Ele tem um estilo da sua natureza que eu gosto, né, de simplicidade, de cordialidade, de educação. Né? E ele é muito excêntrico. E eu gosto de gente excêntrica. Eu gosto de gente excêntrica. Né? Então, não só os gestos que ele teve, mas também a convivência com ele é algo que né, nos aproximou. Né? E uma certeza eu tenho, né, de retribuição desse apoio, algo que eu falo desde o final da eleição. Né? Eu faço isso com um sentimento de gratidão. Eu faço política com gratidão, com reciprocidade. E por mais que tenha havido outras disputas lá atrás, né, eu devo a veneziano gratidão. E agora, nessa eleição deste ano, esperava-se que você fosse o candidato a governador, ou, no mínimo, ocupar uma vaga no Senado. E você surpreende todo mundo dizendo que não vai ser candidato. Por quê? Desde 22, quando terminou a eleição de 22, eu já tive... Eu já vinha com quase 10 anos de política, né? Não, 8 anos. Terminando 8 anos de política. Então, lembrando que no final do primeiro mandato eu já estava pensando em fazer um movimento de voltar à academia e etc, tal, dar aula, essa coisa toda. Então, desde o final de 22, eu tive um sentimento que eu iria respeitar um movimento e fazer parte dele. E se eu tivesse a oportunidade de ser novamente candidato a governador, eu seria candidato. Porque eu tenho muita vontade de mostrar que o que eu falo não é uma miragem. Que dá pra fazer. Que dá pra fazer, que eu não vou... Ninguém muda o mundo do dia pra noite. Mas dá pra enfrentar um novo modelo. Até essa coisa de mostrar que não é uma miragem
foi uma frase que Zenóbio Toscano me disse, que foi um dos melhores encontros que eu tive na vida pública. Se não o melhor encontro entre políticos, é um cara que eu guardo num lugar assim inesquecível o que Zenóbio representa. A verdade, a política lhe dá essa oportunidade também, né, de conhecer pessoas, né? Um Zenóbio Toscano, um doutor Lauri, de Brejo dos Santos, Zé Ferreira, de São Domingos do Cariri, Dinaldão, em Patos, Luciano Agra, aqui em João Pessoa, que era um ser humano, assim, fantástico de pensar as coisas. Você sentava para conversar com o Luciano, ele pensava as coisas e tal. Para citar só alguns que já não estão mais entre nós. Doutor Júlio, de Olho d'Água. Figura humana fantástica e tal. E em 18, esse é um capítulo interessantíssimo da história política, dessa trajetória política. Em 2018, a gente tinha 2 candidatos, Romero e Luciano, na pré-campanha. Um prefeito de Campina e outro prefeito de João Pessoa. E aí começou a ter um ambiente de que nenhum dos dois seria. E aí a gente participava de reuniões e durante essas reuniões, sei lá, umas 10 pessoas, algumas poucas pessoas começaram a puxar para o meu nome. Em 18 Em 18. E quem mais puxou para o meu nome foi Zenóbio Toscano. Você tinha idade em 18? Tinha. Ia completar 30, 31, enfim, eu sou meio... Mas eu tinha no limite. É verdade, 30. você nasceu em 88, 30 em 18, é Acho que era 30, né? E aí, numa dessas reuniões, que era para saber como é que ia ser, se não fosse Romero, se não fosse Luciano, qual seria a alternativa, né? Já se falava da possibilidade de Lucélio, enfim, já tinham algumas alternativas. Zenóbio puxava a conversa para dizer, não, o candidato é Pedro. Se não for Romero, se não for Luciano, é Pedro. E isso eu guardo com muito carinho, porque você acha que eu era uma pessoa de estar ligando para Zenóbio? Eu não tenho essa habilidade de estar puxando as pessoas para perto, que a política requer. E eu aprendi muito. Hoje eu faço melhor. Puxar para perto, conversar. Política é contato, né? É a arte de namorar pessoas, né? E aí, eu não tinha isso com o Zenóbio. Ele me acompanhava. Ele acompanhava o meu trabalho. E ele começou a se sentir representado, né, em algumas ideias e queria me ver governador. E teve uma das reuniões que Zenóbio terminou, Cícero também. Em 18, defendia o meu nome para o governo. Tenho gratidão por Cícero por isso. Está guardado na minha memória. E outras pessoas também. Estou citando só dois nomes, mas eram poucos que estavam ali realmente trabalhando para que acontecesse. E quando saiu de uma dessas reuniões, eu mandei uma mensagem para Zenóbio. Zenóbio, eu não estou pronto. Não sou candidato, não estou pronto. E aí Zenóbio me mandou uma mensagem que eu guardo até hoje no meu bloco de notas, assim, foi uma mensagem de tanta essência e ele dizendo, vais ter a oportunidade de mostrar que o que pregas não é uma miragem. Tu vai arrastar a juventude. Vai ser candidato, vai que eu me afaste de prefeitura por um tempo até para estar junto contigo. Ele me deu uma força, sabe, assim, né? Eu mostrando minha fragilidade, minha vulnerabilidade, dizendo que não estava pronto e ele me encorajando. Isso é coisa de quem quer bem mesmo, sabe? Massa, cara. E aí terminou que eu não fui candidato, né? Porque terminou tendo a candidatura de Lucélio. Né? Mas já em 18 teve esse ensaio, né? E Zenóbio é um cara que está marcado na minha vida, né? Sobretudo nesse instante. E por que não agora? E aí, por que não agora? Aí, sim, eu resgatando o raciocínio. Eu, depois de 22, tinha um compromisso com o movimento, mas também, né, se tivesse algum outro nome que a oposição quisesse mais, eu não seria obstáculo. Né? Tem hora que a política pede coragem, tem hora que a política pede desprendimento. Eu vivi esse processo. Eu adorei essa frase, você postou essa frase. Eu vivi esse processo. Porque em 22 a política me pediu coragem. Rapaz, não tem candidato. E em 26 a política me pediu desprendimento, porque todo mundo dizia, o candidato é Cícero. Rapaz, a gente tem que trazer Cícero para a oposição. Aí faz pesquisa, o primeiro lugar, Cícero. Então, eu não posso ser candidato de mim mesmo, na tora. Eu já enfrentei uma estrutura em 22 que não deu para vencer. Eu não tinha como ser candidato, porque... né, no momento, a política me pediu esse... E voltar para o Congresso, aí você falou Senado, Câmara... Eu não tenho a motivação hoje
um lugar de transformações, de um trabalho importante e tal, mas eu preciso revelar um cansaço. Quando eu cheguei em 2015, eu estava com energia, eu colhia a assinatura de PEC dos penduricalhos que eu apresentei. Acabar com todos esses auxílios, de deputado, de senador, de juiz, desembargador, de seja quem for, promotor, procurador, todo mundo. Quem recebe mais de 10 mil reais não tem auxílio creche, auxílio livro, auxílio moradia, auxílio... Tô falando óbvio, né? É o mínimo, né? Alguém quer fazer esse debate comigo? Não tem o que debater. Não existe. O que existe não vamos mexer nisso agora. Às vezes na presidência da Câmara eu chegava pro presidente e dizia, pai, vamos pegar... Não vamos destampar essa panela agora, que isso aí é... Então, assim... Em 2015, eu cheguei nesse gás. Com o tempo, não tem como. Obama fala isso. Com o tempo, né, você vai perdendo a sua... Então, para o legislativo, hoje, posso até disputar uma eleição no futuro pro legislativo, mas hoje eu não tenho essa energia toda. Eu quero o executivo. Eu quero decidir. Eu quero realizar. Eu quero ter a condução. Porque no legislativo você não tem a condução. Não depende de você. Quando é a sua decisão, muda o jogo. Quando é você que está ali dando a batida do bombo, aí isso me anima. Por mais que o executivo, né, seja um lugar ainda muito mais desgastante, né? Que é um lugar, né, muito mais intenso até, eu acredito. Nunca estive, mas eu quero. Se eu puder ter essa... Se eu disser a você que eu realizei tudo que eu quero realizar na vida pública, eu estou mentindo. Eu tenho vontade de mostrar que não é uma miragem. E eu vi uma fala recente sua sobre ser prefeito de João Pessoa. Muitas pessoas até polemizaram com o Léo e tudo mais. Eu entendi o que você quis dizer. Aonde está guardado esse sonho? Nesse lugar de passar pelo executivo. E por eu ter essa paixão pela educação infantil, primeira infância, começo da vida, creche, alfabetização, na administração pública, é claro que a gente precisa que o governo do estado entenda que ele tem que fazer mais aí. Mas quem cuida de creche, de ensino fundamental, pré-escola, é município. Então, meu maior ativismo se realiza pela gestão municipal. Até mais do que a gestão estadual, a nível de governador. Vou dizer uma coisa aqui, que é de se evitar dizer, né? Mas entre prefeito e governador, eu tenho mais vontade de ser prefeito. Pela primeira infância? Pela primeira infância. A circunstância pode me levar a disputar novamente o governo. É o executivo. Que pode fazer muito pela primeira infância também. Que deve muito. Eu tenho um profundo orgulho de Dona Glória, na década de 90, ao lado do poeta. E para citar outro soneto, pode? Pô, claro que pode. Né? Por favor. O poeta uma vez disse: de mãos dadas partimos, começava uma história de amor, um compromisso. Nós e nossos sonhos, apenas isso, somente isso para nós bastava. Sei que fui forte, mas você foi brava. A caminhada precisava disso. Você me dava força e até feitiço, se de feitiço ou força eu precisava. Paramos hoje, sempre de mãos dadas, para rever as antigas caminhadas, para olhar o que resta pela frente. E a vontade sentida por nós dois é deixar o futuro para depois e viver o passado novamente. Que lindo, cara. Dessa relação do poeta com Dona Glória... Deixa até um beijo pra Dona Glória. Beijo. Admiro demais. E o orgulho de saber que na década de 90 o governo do estado da Paraíba já construía creche. Por conta de Dona Glória ali. Por incrível, assim, as pessoas veem, Ronaldo, a minha liderança política que eu tenho mais identidade de bandeira é Dona Glória. É creche, é primeira infância. E ela fala coisas que a primeira infância veio para mim, no primeiro mandato teve um deputado, Rubens Bueno, que falou: Pedro, tu tem que fazer um curso que a Fundação Maria Cecília realiza sobre primeira infância. Parte do curso em Harvard e a outra parte em São Paulo, mas é tua cara. E aí eu fui. E aí eu levei a melhor lavagem cerebral que alguém pode levar no sentido do que significa a primeira infância no combate às desigualdades. E eu voltei para conversar com Dona Glória. Quando eu falava as coisas que eu escutei lá, em Harvard, ela olhava para mim e dizia: ô Pedro, tu fosse descobrir isso agora. Só tem para me perguntar. De envolver a família, de pensar a criança. Não se pensa criança sem pensar família. Perfeito. Não existe você cuidar só da criança. Não adianta você fazer uma creche, cuidar daquela criança e esquecer qual é a realidade que ela tem em casa, como é que a família está tratando ela em casa, etc e tal. Então, essa coisa da primeira infância veio
E o governo do estado, claro, tem muito o que fazer, né, mas a prefeitura, né, toca o dia a dia. Bacana. E para fechar esse bloco, outra surpresa, Diogo, pré-candidato a vice-governador. Acho que quem conhecia não imaginava que Diogo fosse ser pré-candidato e candidato um dia. Como é que foi o bastidor dessa decisão? Você participou dessa decisão com ele? Participei. Uma surpresa para mim também. Primeiro que foi muito curto o processo, assim, foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Uma pessoa em Campina, num evento, sugeriu, comentou, salvo engano, com o veneziano, rapaz, e Diogo? Eu já tinha decidido que se eu não fosse candidato ao governo, eu não seria candidato ao legislativo, pela razão que já coloquei aqui, e que, né, também não iria compor chapa, eu ia iniciar uma nova fase da minha vida, até porque eu estava precisando mesmo, como estou precisando, de um respiro. Qual é a dificuldade de dizer isso? Assim, estou cansado de uma série de coisas da política. Continuo conectado com muita coisa, mas preciso respirar. Outros lugares, assim, quero resgatar outras coisas, enfim. E aí eu já estava decidido. Ou eu cumpro a missão de ser candidato em respeito a um movimento, ou então eu não sou candidato a nada. Isso antes de Cícero. Na minha primeira conversa com o Cícero, eu disse a ele: Ô Cícero, eu tô na minha fase da minha vida, na primeira, que vou me distanciar um pouco de política. Vou cumprir um papel até outubro, também em respeito a essas pessoas que estiveram comigo, que me ajudaram e que dessa vez não sou eu candidato, mas eu tô junto. Eu não posso estar presente só quando for eu candidato. Sou eu candidato, então eu vou. Se não for eu, tchau. Vou me embora fazer... Eu adiei em 1 ano o mestrado que eu quero fazer para poder participar da eleição. Mas eu já tinha dito a Cícero e isso estava muito... eu amadureci muito essa decisão. Não foi uma decisão fácil de você não ser candidato a nada. Até porque, como eu falei aqui, essa minha decisão pode fazer com que eu nunca mais seja. Né? Ou vá de novo lá na frente, muito mais fragilizado e perca uma eleição. Se eu tivesse ido agora, eu podia construir... Se eu tivesse sido candidato, eu poderia construir uma candidatura em 28 à prefeitura. Mesmo que perdesse, eu ocupava espaço. Perfeito. Né? Mas eu tinha decidido. Se eu não tiver a missão de ser convocado para representar um sentimento e um movimento que peça de mim essa candidatura, eu vou. Então, terminou que a candidatura foi parar, né, num outro lugar. Cícero está ocupando esse espaço. Ontem tive uma reunião com ele, com o Instituto Natura, o Instituto Sonho Grande. Eu estou muito dedicado a essa parte da educação. Você que está fazendo um plano de governo? Estou colaborando, né, nesse plano de governo, que é muita gente fazendo, mas colaboro na educação, sobretudo. E estou exercendo a minha militância na educação, nesse lugar que eu ocupo hoje. E é o que me dá sentido. Isso me dá sentido. Eu puxar um candidato a governador para fazer uma reunião com um terceiro setor na educação, que vai passar a ele ideias que vão fortalecer a prioridade que a gente tem que dar para a educação. E aí, quando eu decido não ir, tem uma pressão gigante para que eu tope, mas eu disse, olha, eu tenho minhas limitações, eu estou decidido, fica aquela história, quem vai ser, isso já para a composição de chapa, quem vai ser o vice. Até que, num evento em Campina, acho que alguém sugeriu a Veneziano. E Diogo? A Veneziano, acho que comentou comigo, Diogo, comentei com Cícero, Diogo começou. E a gente foi ter a conversa com o Diogo. E aí, Diogo, topa? Quer? E ele, quero. Eu nunca na minha vida tive nesse lugar, mas hoje meu coração me pede que eu cumpra esse papel. E assim, eu sou suspeito também, né? Falar de quem a gente ama tem sempre um viés muito forte, mas eu estou encantado com a entrega dele, com a maneira com que ele está fazendo, assim, realmente, né, se doando e animado, né, gostando de cumprir com vontade de dar sua colaboração, né? Então, terminou que foi um desfecho que, enfim, a gente está motivado no que está por vir. Quero convidar o Diogo para vir para cá também. Em Massa, breve vai chegar o convite. Vai ser muito interessante. Ele vai falar de espetinho a paintball. Muito bom. Pedro, vamos para o último bloco. Eu chamo de Momento Raconto. Raconto é minha consultoria de marketing, estudo estratégico e criativo, que a gente tem um bordão que é construímos marcas únicas. Que é, de fato, construir marcas para colocar num patamar de destaque. Inclusive, deixar até o recado.
época final de pré-campanha agora, a gente tem uma área na Raconto só para eleições proporcionais, deputado federal e estadual. Então, se é candidato, assessor de um candidato, tem um número aqui na tela em algum lugar, me liga, vamos conversar, apresentar o que de fato a Raconto pode fazer de diferente para sua campanha. E nesse lugar de bordão de construir marcas únicas, eu vou fazer perguntas de coisas que são únicas para você. A primeira pergunta é o que você mais gosta de fazer quando você não está fazendo política? Eu adoro estar comigo mesmo. Assim, seja lendo ou indo para mergulhar no mar, algum esporte, tocando violão, jogando computador, videogame, estando com o amor da minha vida, que é Maria, que é uma companheira assim, incrível, que eu sou encantado por ela. Então eu preciso me reenergizar um pouco mais distante da intensidade. É até outra curiosidade assim, da política. Né? Eu preciso desse espaço comigo mesmo. Assim, é uma característica minha. Tem gente que se abastece no meio do povo, né? Uhum. E é intenso, tá? Mas eu preciso, né, desse momento um pouco mais só. Duas curiosidades, na verdade. Na campanha em 22, como é muito intenso mesmo o contato com você, chega em Pombal, aquela multidão, aquele rasga-rasga, que sei o quê, e foto e tarararararararará. É muita energia. E sobretudo para alguém que tem a minha natureza, né? Uhum. Mais reservado. Então, em muitos lugares, assim que eu chegava, eu perguntava onde tinha um banheiro. Porque eu sabia que eu ia falar com todo mundo, não sei o quê, ia entrar no banheiro, sentar no vaso e dá o seu respiro. Alinhar as ideias. Até em Pombal, eu falei de Pombal porque nesse caso eu passei um pouquinho mais de tempo no banheiro, aí daqui a pouco bate na porta. Quando eu abro a porta, uma mãozinha com papel. Pedro, papel, Pedro. Aí eu peguei e peguei o papel, obrigado, e respirei e tal. Então o que eu gosto de fazer é de respirar num ambiente que me permita estar um pouco mais comigo mesmo. Qual foi a sua campanha mais marcante das três? De governo, não tem como. É outra campanha. É outra intensidade, né? É outra. Até falaram um dia desse, a campanha de governo é maratona. Eu falei, não, é Ironman. É um negócio que deve ser a enésima potência do desgaste. É outra realidade, assim, e, sem dúvidas a mais marcante. Mas a primeira, por ter sido a primeira, tem também muitos elementos muito marcantes. A gratidão que você tem por pessoas que lhe ajudam no seu primeiro passo, isso é uma coisa que eu tenho marcado. Eu não sou essa pessoa eu não tenho grandes habilidades sociais. A outra coisa que eu ia dizer, inclusive, quando eu voltei para Coimbra para escrever minha dissertação de mestrado, eu passei quase 4 meses lá, para você ver quem eu sou, a minha natureza. Eu passei 4 meses, Danilo, praticamente sem fazer encontros sociais. Eu acordava, eu ia nadar, aí voltava para casa, tomava banho até no próprio lugar da natação, ia pegar o ônibus, ia para a biblioteca, ia almoçar no restaurante da universidade, voltava para a biblioteca, sozinho. E voltava para casa. Ficava sozinho, não é por um dia, 2, era por uma semana, por um mês, por 2 meses, ia pro cinema sozinho. Eu sou uma pessoa que sou muito mergulhado nas minhas ideias. Eu não tenho essa coisa social. Uhum. Amo estar entre pessoas, não quero dizer, amo, e preciso, como o ser humano é um animal social. Mas existem pessoas e pessoas. Eu tenho um pouco esse lado. Então, na primeira campanha também, muitos elementos novos, mas a mais marcante não tem como, foi a de governo. Seu jingle favorito? O meu jingle favorito, na verdade, é o jingle do poeta, né? Porque esse é A Paraíba já sabe, a nossa vontade vem da força divina. E a gente usou também. Na sua campanha? A gente usou que também. Bacana. Esse é meu jingle favorito. Mas na primeira campanha teve um jingle que eu também, por ser a primeira, também eu tenho uma identidade muito grande. Qual é? Nasceu uma nova esperança no céu da história. Tem povo... não vou lembrar exatamente a letra, mas... Sou Pedro. Foi o primeiro jingle. Bacana. É um jingle que me marcou também. Um grande momento na política. A aprovação do novo Fundeb
Foi um momento Você assim... apresenta a comissão. Eu era presidente da comissão, mas foi um marco para o país mesmo. Foi um momento de realização profunda, quando eu vi que aqueles 5% para a educação infantil estavam ali. E talvez... Quando eu aprovei o fim dos carros oficiais na Câmara dos Deputados, eu tive uma alegria. Eu era ainda iludido de que seria... Quando eu vi que o projeto foi aprovado na Câmara, para poder lhe posicionar, assim, era um projeto que praticamente acabava com o carro oficial. A gente vê carros oficiais em todos os poderes, na minha visão, em excesso, e o projeto deixava só para os presidentes dar uma adição. E esse projeto foi aprovado na Câmara. Quando foi aprovado, foi para o Senado, eu digo, rapaz, caramba. Vai. E foi aprovado na primeira comissão do Senado. Eu ia lá falar com o senador, tal. O Benjamin Maranhão me ajudou numa comissão. E eu ia lá falar com o senador, o cara concordava, tal, e eu ainda me iludia com mais facilidade. Com o tempo você vai tendo um choque de realidade, né? Mas foi um momento, sem dúvidas, e quando eu aprovei o projeto que eu aprovei nas duas casas, que é lei, que é para educação infantil, para creche, para vaga de creche, transparência, isso, eu falei recentemente com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, fazia tempo que eu não tinha contato com eles, eu nem tinha essa dimensão, e eles disseram, olha, se orgulhe dessa lei que você apresentou, essa lei está tendo um impacto no Brasil. Isso é algo que eu guardo com carinho também. E um sonho? Que cada criança aprenda a ler e a escrever na idade certa. Pedro, obrigado demais, cara. Obrigado demais pela sua presença. Foi um prazer gigante contar a sua história. Espero que essa decisão volte e tenha mais história para contar. Obrigado mesmo. Toda quinta-feira, 19 horas, um novo episódio. Obrigado.